Vai apitar Klein. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Classificou a Itália. Está desclassificado o Brasil. 3-2 num dos maiores jogos de todos os tempos. Pena que um jogo como esse fosse desclassificar uma seleção que brindou o público do mundo inteiro com o futebol considerado até de uma outra galáxia. As duas partidas mais memoráveis da Copa do Mundo de 1982 envolveram a seleção italiana. Uma das melhores partidas de todos os tempos, como bem destacou o saudoso narrador Luciano do Vale, também ficou conhecida como a tragédia do Sarriá, quando o eficiente Valente Azzurra venceu o Futebol Arte do Brasil, o grande favorito ao título. Numa exibição fantástica de Paolo Rossi no ataque e do zagueiro Gentili e o goleiro Dino Zoff na defesa, a seleção canarinho voou de volta para casa mais cedo do que todos imaginavam. O outro jogo histórico que sempre será lembrado pelos italianos foi a grande final contra a Alemanha Ocidental. Após um primeiro tempo sem gols, a Itália caprichou na pontaria durante a segunda etapa. Paolo Rossi, artilheiro e craque da Copa, Marco Tardelli e Alessandro Altobelli marcaram os gols italianos. Breitner diminuiu para a seleção alemã, mas era tarde demais para qualquer reação. Ao apito final do árbitro brasileiro Arnaldo César Coelho, a Itália se consagrou campeã pela terceira vez após 44 anos de espera. Eu sou Breno França, na companhia de Cauã Fialques, e hoje continuaremos nossa série especial sobre as Copas do Mundo, falando sobre o Mundial de 1982, sediado na Espanha e vencido pela Itália, neste novo episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Desta vez temos o prazer de receber o doutor em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e autor da tese A Construção de Representações sobre a Seleção Brasileira de Futebol de 1982 nas revistas Placar e World Soccer, Diano Albernaz Massarani. Diano, aproveitando a nossa preleção sobre a seleção italiana e o seu triunfo contra a seleção brasileira, a gente começa o nosso bate-papo hoje com uma declaração do camisa 10 da equipe canarinho na época, o Zico. No livro As Melhores Seleções Brasileiras de Todos os Tempos, do jornalista e narrador esportivo Milton Leite, o Galinho de Quintino afirmou que a derrota brasileira foi um grande mal para o futebol, porque dali em diante a força, a tática e a defesa prevaleceram sobre o jogo vistoso, a técnica e o ataque. Então, na sua opinião, o Brasil de 82 foi a última grande seleção a exibir, de forma inquestionável, um futebol propositivo e encantador ao mesmo tempo? Olá, Breno. Olá, Cauã. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha em mais um episódio do Passes em Passes. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, dizer que é uma honra participar novamente desse programa, que é um programa que eu gosto demais. Também gostaria de mandar um abraço pessoalmente à produtora desse programa, desse episódio de hoje, a querida Leda Costa, que muito contribuiu com a minha formação acadêmica. Um grande abraço, Leda. Então, indo à pergunta sobre se alguma seleção teria encantado desde a seleção de 82, bom, essa é uma pergunta bem abrangente, né? Porque eu acredito que o futebol ele pode ser encantador de diversas formas. Eu mesmo sou, entre aspas, acusado pelos meus amigos de ser um retranqueiro de mão cheia, porque o que me encanta no futebol é ver grandes atuações de zagueiros. Por exemplo, o melhor jogo entre clubes europeus que eu já vi na vida, o jogo que mais me encantou entre clubes europeus, foi a final da Champions League de 88, entre Benfica e PSV, que foi um 0-0, e pelo lado do Benfica, o zagueiro brasileiro Moser, pelo lado do PSV, o zagueiro holandês Ronald Koeman, e aquele jogo está marcado na minha memória como o melhor, o mais encantador que eu já vi do futebol europeu. Recentemente, para citar um outro exemplo, eu fiquei encantado vendo os jogos do Parma, da temporada 96-97, que o Parma foi vice-campeão italiano, com a dupla de zaga formada pelo Thuram e pelo Cannavaro. Então, assim, só fazendo essa ressalva, né, de que o futebol ele pode ser encantador de diversas formas, mas é inegável que aqui no Brasil a ideia de futebol encantador ela está fortemente atrelada ao que nós chamamos de futebol arte. E também é inegável que a seleção brasileira de 82 é uma das grandes representantes desse futebol arte.
E essa palavra encantador, que você trouxe na sua pergunta e que eu estou repetindo aqui, ela faz todo sentido, porque assim, em todos os livros que eu li sobre a seleção brasileira de 82, essa palavra, né, esse termo encantador e os seus derivados, encanto, encantamento, eles aparecem com enorme frequência. Então, se a gente está falando por encantador, é um estilo de jogo caracterizado por ofensividade, liberdade, imprevisibilidade, criatividade. Eu acho que a única seleção que começou a criar uma expectativa de que poderia ser uma digna representante do futebol arte foi a de 2006, com um quarteto formado por Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano. Então, começou a criar essa expectativa, mas vem a derrota para a França e a repercussão dessa derrota não confirmou essas expectativas. Sem me alongar muito, mas já me alongando, eu comecei com uma ressalva e queria terminar essa minha primeira participação também com uma outra ressalva, que é, aqui no Brasil, as seleções que foram campeãs em 94 e em 2002, elas definitivamente não são representadas como símbolos do futebol arte. Pelo contrário, elas são representadas como símbolos do futebol força e do futebol de resultados, né? Por serem defensivas, pragmáticas. Mas, como pesquisador, eu tenho uma curiosidade enorme para saber como essas seleções foram representadas durante a campanha das suas conquistas fora do Brasil. Como será, por exemplo, que a imprensa dos Estados Unidos, o país que sediou a Copa de 94, e a imprensa italiana viram a seleção brasileira de 94? Como será que a imprensa no Japão, uma das sedes da Copa de 2002, e da Alemanha, né, seleção vice-campeã em 2002, como que elas viram a seleção brasileira campeã? Será que a seleção de 94 com Romário e Bebeto, a seleção de 2002 com Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, será que nesses contextos fora do Brasil, essas equipes foram vistas como representantes do futebol força ou como representantes do futebol arte brasileiro? Eu tenho essa curiosidade. O livro do Milton, como mostra o título, apresenta depoimentos dos jogadores de cada elenco vencedor e detalhes de todas as seleções brasileiras campeãs mundiais. A de 58, 62, 70, 94 e 2002. Curiosamente, a seleção de 82, mesmo não vencendo a Copa do Mundo, ganhou espaço entre os elencos que levantaram a taça. Diano, fala pra gente como a seleção de 82 conseguiu um lugar cativo na memória dos torcedores de todo o mundo e da imprensa esportiva até hoje. Cauã, definitivamente não foi pelo resultado final, né? A seleção brasileira de 82, ela terminou a Copa na 5ª colocação. Ela não chegou nem à final, ela não foi nem para a disputa do 3º lugar. Ela terminou na 5ª colocação. O Brasil tem 22 participações em Copa do Mundo. Em 11 vezes, ou seja, metade, a seleção brasileira terminou entre as 4. E a seleção de 82 nem terminou entre as 4. Então, o que eu quero dizer com esses números, né? Eu quero reforçar o quanto o estilo de jogo da seleção de 82 foi importante para que ela seja tão celebrada até os dias de hoje, né? Era um estilo de jogo que trataria o futebol como espetáculo, não apenas como competição, que colocaria a liberdade individual acima da solidez tática, daria prioridade aos jogadores criativos e não aqueles que estivessem bem preparados fisicamente, que buscaria a vitória pensando em marcar mais gols do que o adversário e não em sofrer menos gols do que o adversário. Ou seja, tudo que nós hoje consideramos como nucleares para o que é chamado futebol arte. Mas não era só isso. Esse estilo de jogo que nós chamamos de futebol arte, ele não é valorizado no Brasil apenas porque seria belo, encantador. Há muito tempo, essa forma de jogo ela tem sido considerada como tipicamente brasileira, como um produto de nossas tradições culturais. E quando eu digo muito tempo, eu estou falando assim, de mais de um século. Se vocês me permitem, eu reservei um texto aqui que foi publicado no jornal Estado de São Paulo, de 1918, porque sabendo que a conversa era sobre a seleção de 82,
com certeza a conversa caminharia para a ideia de estilo de jogo brasileiro. Então, vamos lá, abre aspas. Hoje, entre nós, não há cidade, vila ou fazenda que não possua o seu clube de futebol, atingindo os nossos players a uma tal perfeição de jogo que não hesitamos em declará-los os melhores, ou pelo menos dos melhores dentre os seus competidores deste e do velho continente. O seu jogo, perfeitamente característico, impressiona a todos que conhecem os times da Europa ou das repúblicas vizinhas pelo estilo particular em que se conjugam perfeitamente a combinação cara aos povos lentos e pesados do velho continente e o dribbling, que tão bem se coaduna com a agilidade peculiar aos nossos patrícios. Alia-se a essas qualidades extrema velocidade dos nossos gloriosos campeões do Association e ter-se-á o tipo ideal do footballer. Fecha aspas. Então vejam só, 1918, um dos jornais de maior circulação do Brasil, já possui essa ideia de que os brasileiros teriam uma forma única de jogar futebol que se diferenciava da europeia pelo drible, pela agilidade, pela leveza. E até 1982, essa construção simbólica ela seria ainda mais reforçada pela repercussão de obras seminais como Futebol Molato, de Gilberto Freire, e de episódios como o Tricampeonato, né? 1958, 62, 70. Então, quando chega 1982, essa forma de jogar considerada artística, ela não era valorizada apenas porque era encantadora e bela. Ela era valorizada no Brasil porque ela era a nossa forma de jogar. Era uma forma que nos ligava às nossas tradições culturais. Mas não era só isso. Essa seleção de 82 ainda teve uma outra carga simbólica depositada sobre ela. Naquele momento, o Brasil vivia um período de redemocratização que ficou conhecido como abertura política. Foi um período repleto de demandas por parte da sociedade civil por liberdade, democracia, portanto, assim, demandas contrárias ao autoritarismo que definiria o regime militar. E nesse contexto, a seleção brasileira de 82 ela foi representada como um símbolo da democracia. Ela recebe o apelido em placar de seleção da abertura, pela liberdade que os jogadores tinham dentro e fora de campo. Então, se eu tivesse que responder assim, essa pergunta de bate-pronto, por que a seleção brasileira de 82 conseguiu o seu lugar na memória? Eu resumiria de que porque ela apresentou um modo de jogar que foi considerado encantador e artístico, e esse modo, ao mesmo tempo, ele resgatava lá no passado as nossas tradições culturais, mas ele reproduzia também os anseios por um futuro de liberdade e democracia. Tudo isso condensado num estilo de jogar futebol. Dois comentários legais que eu teria para fazer sobre a sua resposta foi que no texto de 1918, né, que você citou e leu para gente, chega até a ser simbólico, porque no ano seguinte o Brasil ele acaba sendo campeão da Copa América em 1919, então acho que é bem significativo para o que é a identidade de jogo brasileiro, dentro de um contexto histórico que perdura até hoje no pensamento e no imaginário de todo mundo. E, além disso, você também passeou pelo artigo do Gilberto Freire com o Futebol Molato e falou um pouco também sobre a seleção de 82 ser identificada como a seleção da abertura, né? Aquela transição da ditadura para a democracia. E aí, dando até um spoiler para você dentro do nosso roteiro, uma das perguntas é sobre isso, mas é mais para o final do nosso episódio. E aproveitando também, a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro, que é o Leme Trivia. Porque aqui no Passes em Passes, a gente também passa a bola para que você interaja com a gente. E se você acha que sabe tudo de futebol, chegou a hora de provar o seu conhecimento e responder ao nosso quadro, que é o Leme Trivia. Mesmo não sendo o país campeão do torneio, o Brasil teve forte presença na Copa do Mundo de 1982, tanto nos gramados com o jogo bonito dos comandados de Tele Santana, quanto à beira deles, com treinadores brasileiros comandando outras seleções. A título de curiosidade, isso também aconteceu nas Copas de 1970, 1998, 2006 e 2010. Além do saudoso Mestre Tele,
técnico da seleção canarinho na Espanha em 82 e no México em 86, quais foram os outros 2 técnicos brasileiros que estiveram presentes na Copa do Mundo realizada no país ibérico? Alternativa A: Carlos Alberto Parreira na seleção do Kuwait e Didi na seleção do Peru. B: René Simões na seleção de Honduras e Elba Pádua de Lima na seleção do Peru. C: Carlos Alberto Parreira na seleção do Kuwait e Elba Pádua de Lima na seleção do Peru. Ou D: Didi na seleção do Chile e René Simões na seleção de El Salvador. E a resposta correta você confere no story do nosso Instagram, o @LemioErg. Diano, as seleções mais lembradas dessa Copa do Mundo são Brasil e Itália, mas outras equipes também tiveram grandes talentos. A França teve o Platini, o Tigana e o Rocheteau como destaques. A vice-campeã Alemanha Ocidental teve Brichel, Breitner, Littbarski e Rummenigge. A seleção polonesa teve Lato e Boniek no comando do ataque, além da Argentina, com a base da seleção campeã da última Copa em 78 e com o prodígio Maradona. Então, fala pra gente o que você pensa dessas outras seleções e se você acredita que, mesmo com esse futebol tão encantador do Brasil e o jogo tático aplicado dos italianos, se uma dessas equipes citadas poderia ter saído da Espanha como a campeã mundial. Breno, com certeza. Sem dúvidas, a Copa de 82 contou com muitas seleções fortíssimas que poderiam ter chegado ao título. Inclusive, um dos principais argumentos dos que defendem que a seleção italiana foi uma digna campeã foi por ter vencido, em sequência, 4 candidatas ao título, né? Porque a seleção da Itália vence em sequência as seleções da Argentina, do Brasil, da Polônia e da Alemanha Ocidental. Então, esse é um argumento muito forte para os que defendem a seleção italiana como uma digna campeã. E, além das que você citou, né, ainda temos, por exemplo, a Bélgica foi vice-campeã da Euro de 80, ganhou da Argentina na abertura da Copa de 82. A Espanha, que era anfitriã em 82, e foi vice-campeã da Euro de 84, perdendo para a França. A Inglaterra saiu da Copa de 82 invicta. Ganhou os 3 primeiros jogos na primeira fase de grupos, empatou os 2 jogos seguintes e saiu de forma invicta, né? Vale lembrar ainda que a Copa de 82 teve 24 seleções, ou seja, metade do que teremos em 2026, com 48, né? Isso fez com que algumas seleções ilustres acabassem de fora da Copa de 82. A Holanda, por exemplo, vice-campeã em 74, vice-campeã em 78, não vai para a Copa de 82. O Uruguai ganhou o Mundialito de 81, o Uruguai viria a ganhar a Copa América de 83, o Peñarol foi campeão da Libertadores em 82 e campeão mundial de clubes em 82, e o Uruguai não foi para a Copa de 82. Então, sem dúvidas, uma das Copas em que de maior nível de competitividade foi a Copa de 82, e isso faz com que, repito aqueles números, né, a seleção brasileira, mesmo com a campanha que teve, não chegou sequer à semifinal. Você pega uma segunda fase da Copa do Mundo, quando você vai ver, porque na Copa de 82 a segunda fase também foi uma fase de grupos, né? Uma fase com 3 seleções. E aí você cai numa segunda fase de Copa do Mundo, um grupo com Argentina, Itália e Brasil. Olha o nível de competitividade desse torneio, né? Ainda o grupo 2. O esforço da Argélia pouco adiantou. A Alemanha e a Áustria fizeram um jogo de compadre sob intensa vaia dos torcedores espanhóis em Gijón. E a vitória da Alemanha por 1-0 neste gol do grandalhão Rubbrecht, que classificou os 2. Alemanha e Áustria prosseguem na Copa. A Argélia está eliminada. Apesar do ótimo nível técnico desse Mundial, nem tudo foi perfeito em 82, pois a FIFA deixou os jogadores corromperem a lisura do torneio. Na fase de grupos, a Alemanha Ocidental e a Áustria protagonizaram o chamado Jogo da Vergonha em Gijón. As 2 seleções tinham Argélia e Chile como oponentes, e a equipe africana chegou ao último jogo com chances de classificação. Após um primeiro tempo com vantagem mínima da Alemanha por 1-0, as 2 equipes abdicaram do jogo na etapa final, pois o resultado favorecia as 2, saindo do estádio vaiadas com gritos de vergonha pelo jogo de compadres que fizeram. Diano, você consegue lembrar de algum outro episódio curioso sobre essa Copa? Ih, Cauã, põe curioso nisso. Primeira fase da Copa, França e Kuwait, e aí eu vou ter que ter cuidado agora para não
não passar de alguma forma pela resposta da trivia que vocês levantaram, né? Mas França e Kuwait, primeira fase da Copa do Mundo, França ganhava por 3-1 e aí marcou o que seria o quarto gol. Seria, mas não foi. Depois do gol, os jogadores do Kuwait cercam o árbitro e começam a reclamar porque eles teriam parado na jogada ao escutar o apito. Só que o apito não tinha, o som do apito não veio do árbitro. Eis que desce das tribunas um sheik de trajes típicos, entra em campo, o sheik era o irmão do emir do Kuwait, ele entra em campo, vai até o juiz e ele convence o juiz a anular o gol. Convence o juiz, volta para as tribunas, depois a França acabaria marcando o quarto gol, o jogo terminaria 4-1, mas esse gol não foi validado. O sheik desceu, foi até o juiz e anulou o gol em uma Copa do Mundo. A gente tem aí o episódio do jogo da vergonha na Copa de 82, né? E se permite a brincadeira, o dia que o Sheik virou VAR, né? Anulou aí o gol concedido para o time da França. Alguém apitou lá atrás da barra. Nós ouvimos daqui. Então o time está se recusando a julgar. Eles pediram lá para cima autorização ao Sheik. O Sheik se mostrou indiferente. E o time do Kuwait está aí. É um fato inédito da Copa do Mundo. Antes da Copa, o futebol italiano foi desmoralizado com o escândalo das loterias esportivas, a manipulação de resultados e a participação de Paolo Rossi no esquema, e o jogador que seria o maior destaque da esquadra azzurra naquele torneio. E antes de ser suspenso por 2 anos, o atacante disputou apenas 3 partidas pela Itália. E durante o Mundial, após uma fase de grupos sem marcar gols, Rossi continuou sendo perseguido pela imprensa italiana e alcançou a sua redenção nos jogos contra o Brasil, a Polônia e a Alemanha Ocidental, se tornando uma eterna lenda para os italianos amantes de futebol. Como você enxerga essa situação ao separar a vida profissional e pessoal do atleta, ainda mais nesses casos extremos de corrupção e idolatria? Olha, Bruno, uma questão extremamente atual, né? Que nos diga o Lucas Paquetá, denunciado aí na Inglaterra e em campo pela seleção brasileira na Copa América. Particularmente sobre o Paolo Rossi, o chamado escândalo do Totoneiro, eu creio que seja necessária uma pesquisa bem cuidadosa para saber se essa suspensão impactou na imagem do Paolo Rossi ou não na Itália, né? E se impactou, qual foi a magnitude desse impacto? Por exemplo, quando realizam enquetes na Itália sobre quem foi o herói do título de 82, ou quais são os grandes jogadores da seleção italiana, será que o Dino Zoff e o Scirea, eles vêm antes do Paolo Rossi por causa dessa suspensão ou não? Ou será que os gols do Paolo Rossi foram suficientes para anular qualquer abalo que a suspensão pudesse causar à imagem dele? Aqui no Brasil, a gente vai viver uma situação em breve que os jogadores que foram suspensos no ano passado pelas apostas, alguns deles pegaram penas de 360 dias, né? Outros de 720, outros banidos do futebol, mas alguns vão poder retornar em breve ao futebol. E aí, será que os clubes de primeira, segunda divisão vão contratar esses jogadores? E se um jogador desse recebe um cartão vermelho, comete um pênalti, perde um pênalti, qual vai ser a repercussão, né? Ou se um jogador desse começa a se destacar, será que essa suspensão vai ser lembrada a todo momento? Fazendo uma brincadeira aqui, eu sei que o seu Madruga já ensinou para o Chaves que não se deve responder uma pergunta com outra pergunta. E eu estou respondendo a sua pergunta com várias perguntas, né? Mas é porque, em especial nesse caso do Paolo Rossi, eu vejo como uma situação bem delicada e que necessita de uma compreensão maior de como ficou a imagem dele na Itália. Até porque ele faleceu afirmando contundentemente que ele era inocente. E uma curiosidade, né, é que o jogo que é utilizado como basilar na suspensão do Paolo Rossi é uma partida entre o Perugia, que era o time do Paolo Rossi, e o Avellino, que termina 2-2 e o Paolo Rossi fez os 2 gols. Ou seja, né, ele é acusado numa partida em que ele faz os gols e ele é acusado da combinação. Então, assim, será que isso, de alguma forma, livrou um pouco a imagem dele, nesse caso,
na Itália, né? E, assim, porque ele já era, antes da Copa de 82, ele era um dos grandes jogadores do futebol italiano. Ele joga a Copa do Mundo de 78, ele faz, se não me engano, 3 gols na Copa do Mundo de 78. É um dos destaques da seleção da Itália na Copa do Mundo, então ele já era um jogador reconhecido. Então, realmente, é um caso assim que exige uma compreensão de saber o quanto ficou abalada a imagem dele por essa suspensão e se a jornada dele na Copa de 82 conseguiu amenizar esses possíveis impactos. Bom, agora é a hora do quadro Lê Me Indica, no qual indicamos livros, séries e filmes. No Passes em Passes, nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Então, Giano, qual é a sua indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Uma indicação, Breno. Eu vou com o livro O Trauma da Bola, a Copa de 82, por João Saldanha. É uma coletânea das crônicas do João Saldanha que foram publicadas sobre a Copa do Mundo de 82, diariamente no Jornal do Brasil, né? Ele era um colunista do Jornal do Brasil na época. Eu lembro quando eu li esse livro, foi logo no lançamento dele, que foi em 2002, para celebrar os 20 anos da seleção de 82. Eu tinha 17 anos na época, eu estava começando a me apaixonar por histórias do futebol, e foi o primeiro contato que eu tive com uma visão que criticava a seleção brasileira de 82. Né? Até então, eu só tinha tido contato com visões que exaltavam a seleção brasileira de 82. E a leitura desse livro, dessas crônicas, nem vou chamar de crônicas, vou chamar essas colunas do João Saldanha, as críticas ali me pareceram muito bem fundamentadas. E talvez tenha sido ali o primeiro momento em que eu questionei, né, em que eu me questionei por que a seleção brasileira de 82 era tão celebrada. Então ali talvez tenha sido a semente que quase 2 décadas depois foi desabrochar na minha tese de doutorado. Né? Por isso eu indico esse livro. Como dissemos no início do episódio, a seleção de 82 foi considerada como aquela que não venceu a Copa, mas encantou o mundo durante o torneio. Giano, qual era a visão da imprensa esportiva sobre a seleção canarinho antes, durante e depois do Mundial? Cauã, as capas da revista Placar durante o Mundial, elas são perfeitas para essa sua pergunta, né, de como a seleção brasileira foi vista antes, durante e depois. A última capa, antes da seleção brasileira embarcar para o Mundial, era Assim Vamos ao Tetra, que foi a edição logo depois da seleção brasileira ganhar o seu último amistoso sobre a Irlanda por 7-0. Durante o Mundial tem uma capa muito emblemática, que é Maravilha Brasil. Logo depois da derrota para a seleção italiana, a famosíssima capa Que Pena Brasil. Então, essas 3 capas revelam muito de como a revista Placar acompanhou a jornada da seleção brasileira de 82. Às vésperas da Copa, uma grande expectativa de que o título seria conquistado. Por isso a capa, Assim Vamos ao Tetra. Essa expectativa ela começou a ganhar muita força mais ou menos um ano antes, em meados de 1981, quando a seleção brasileira faz uma excursão à Europa e no intervalo de uma semana vence a Inglaterra em Londres, a França em Paris e a Alemanha Ocidental em Stuttgart. Ali a seleção brasileira começou a ser tratada como favorita até fora do Brasil. Né? Na revista World Soccer, por exemplo, ela dedica uma capa à seleção brasileira de 82 durante essa excursão, e a partir desse momento em que a seleção brasileira passa a ser tratada como grande favorita ao título. Então, antes da Copa, uma grande expectativa de que o Tetra chegaria. E aí vem a Copa, 4 vitórias seguidas da seleção brasileira contra a União Soviética, Escócia, Nova Zelândia, a grande rival Argentina. E aí, durante esse período, o que você encontra na imprensa, em especial na revista Placar? Todos os termos que você pode, de alguma maneira, atrelar ao futebol arte. Os jogadores eram mágicos, artistas, encantadores, feiticeiros, né? É um fascínio enorme pela seleção brasileira de 82 durante essa fase da Copa do Mundo, até que vem a derrota para a seleção italiana. E aí a capa da revista Placar é Que Pena Brasil. Vem a tristeza pela eliminação.
Uma tristeza onde você vai encontrar jornalistas, por exemplo, assumindo que choraram após o apito final em seus textos na revista Placar. Então, parece que eles, de alguma forma, os jornalistas, eles foram permitidos, eles deixaram de lado os cânones do jornalismo e eles choraram de emoção nos relatos sobre aquela partida. Mas essa tristeza, ela veio acompanhada também de, primeiro, um orgulho enorme pelo estilo de jogo visto como encantador da seleção brasileira. Segundo, afirmações de que a derrota teria sido por acaso, teria sido um infortúnio e, portanto, teria sido injusta. Terceiro, depreciações ao estilo de jogo da seleção italiana. Um estilo de jogo visto como pragmático, feio. Eu não esqueço da comparação que tem na revista Placar do estilo de jogo italiano com uma luta de telecat, né? Eu sou um apaixonado por telecat, então isso ficou muito na minha cabeça, né? E por fim, também, um temor muito grande de que o futebol pudesse, no futuro, seguir o estilo italiano de jogo por ter sido vencedor e não o estilo brasileiro. Então, assim, tudo que nós podemos encontrar hoje nas memórias sobre a seleção de 82, memórias escritas por jornalistas, por ex-jogadores, por literatos, tudo que nós encontramos hoje, quando nos livros, né, nas obras que olham para trás para falar sobre a seleção de 82, a gente consegue encontrar na imprensa da época também, dos materiais que foram produzidos concomitantemente à campanha da seleção brasileira de 82. É legal você falar um pouco sobre como a imprensa se comportava a respeito do Brasil naquele Mundial, e aí eu vou puxar um comentário que você fez minutos atrás, fazendo um paralelo com a seleção de 2006, que talvez era aquela que tinha mais potencial para desenvolver e aplicar aquilo que a seleção de 82 fez. Porque 2006, eu sou de 2000, 2006 foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti. E pensando nessa questão da repercussão da imprensa, eu lembro quando assisti aos Jogos do Brasil na televisão, que a Globo, que foi quem transmitiu a Copa na TV aberta, sempre antes dos Jogos do Brasil, colocava como se fosse uma manchete: faltam 7 jogos para o Hexa, faltam 6 jogos para o Hexa, faltam 5, até 4, 3, que foi o último contra a França, né? Então dava para ver uma expectativa muito, muito alta sobre aquela seleção de 2006. E também um outro comentário que você fez na indicação, né, do livro do João Saldanha, foi muito bom também, essa questão de você tirar um pouco daquilo que é colocado num pedestal. Porque muita gente também da minha idade colocava bastante a seleção de 2006 num pedestal pelos nomes, e aí sempre vem aquela conversa, né, debate da seleção de 2006 que, poxa, tinha muitos craques, mas o desempenho foi aquém do esperado. E o mais legal dessa seleção de 82, pelo menos no comportamento da imprensa, na minha visão, é que me parece ter sido um pouco diferente das eliminações do Brasil, tanto nos mundiais anteriores como nos posteriores, porque foi uma comoção geral pelos relatos, né, pelo que você também me contou, e foi muito diferente de uma caça às bruxas que a imprensa geralmente faz após colocar uma expectativa muito alta no Brasil em todas as Copas do Mundo e depois sempre, quando tem um revés, querer achar algum culpado, né? Então, foi bem legal, assim, bem peculiar, né, essa questão da imprensa brasileira na Copa de 82. Você encontra, sim, materiais na imprensa brasileira, tem até na revista Placar. Existe uma revista que busca culpados e, principalmente, o Toninho Cerezo como talvez o principal culpado. Você vai encontrar alguns textos aqui, outros acolá na imprensa, que seguem essa linha de caça às bruxas, essa linha de que, quando o Brasil é eliminado de uma Copa do Mundo, não foi o adversário que venceu, foi o Brasil que perdeu. Mas, realmente, na seleção de 82 e principalmente na revista Placar, esses materiais com esse tom, eles são engolidos. Na revista Placar, eles são engolidos pela celebração da seleção de 82. Você vai ter reportagem quando a seleção de 82 retorna ao Brasil e desce no aeroporto, é tratado como uma grande festa, os jogadores são vistos, assim, os jogadores estão ali e eles precisam ser aplaudidos e os torcedores estão agradecendo a eles pelo que eles proporcionaram. Então, particularmente falando da revista Placar, qualquer material nessa linha que possa ter existido de quem foi o culpado, caça às bruxas, foi rapidamente engolido.
Foi rapidamente engolido. O tom era, se perdemos, isso foi um aborto da natureza, aquilo que nós já escutamos várias vezes de se a seleção brasileira jogar contra a seleção italiana 20 vezes, vai ganhar outras 19. É nessa linha. Para fecharmos, né, a nossa entrevista, o nosso episódio de hoje, vamos para a nossa última pergunta, que era até aquela que eu estava me referindo minutos atrás, falando que seria um spoiler para você, né, quando você falou sobre o Gilberto Freire e também sobre a questão da seleção de 82 ser vista como uma seleção da abertura política, né? Então, a gente pega o estilo de jogo brasileiro dentro do contexto histórico nas Copas do Mundo e associa a diferentes questões. Então, inicialmente ele foi associado a questões raciais, como na Copa do Mundo de 38, com o artigo Futebol Mulato do Gilberto Freire, a questões militares, na preparação física da seleção de 70 e o desejo do Avelange, à época presidente da CBD, atual CBF, de conciliar os valores da seleção e os da ditadura vigente no país, e também questões civis e políticas, como você citou, pelo jeito de jogar mais criativo e livre do time de 82, com os ideais de liberdade política do Brasil na transição da ditadura para a democracia. Como você relacionaria o futebol brasileiro atual ao momento do nosso país no campo cultural, político e social? Nossa, ótima pergunta. Por si só, essa pergunta ela revela como o futebol permeia diversas esferas sociais no Brasil e como ele pode ser abordado pelas mais diferentes dimensões. A sua pergunta ela foi sobre o cenário atual, mas eu vou dar só um pitaco sobre 82 ainda, mas depois quero entrar na atualidade. Sobre 82, eu vejo o estilo de jogo como uma forma de conectar o que os jogadores fazem em campo com o modo de viver da coletividade que eles representam. Então, no caso, a seleção brasileira de 82, ela representava como uma metáfora do Brasil. Mas para que essa metáfora funcionasse, tinha que existir alguma conexão entre o que eles faziam em campo e o modo de viver dos brasileiros. E essa conexão é dada pelo estilo de jogo. No caso da seleção de 82, eu não encontro ali essa conexão sendo feita pela mestiçagem, como vem lá do pioneiro, né, do seminal Futebol Mulato, onde Gilberto Freire pensava o estilo de jogo da seleção brasileira de 1938 como conectando o modo de jogar futebol de Leônidas, de Domingos da Guia, daquela seleção brasileira que disputava a Copa do Mundo na França, com o modo de viver mulato, né? Em 82, embora sim a gente tenha ali a celebração do samba como o estilo de jogo da seleção de 82, nas comemorações do Júnior, no vinil lançado, né? O Voa Canarinho Voa, mas para mim o ponto ali é a conexão entre o estilo de jogo e o modo de vida dos brasileiros, ela é feita no contexto de abertura política. Essa seleção joga um futebol livre, essa seleção joga um futebol sem amarras, essa seleção joga um futebol da liberdade, da democracia, conectado ao modo de viver que queremos para o brasileiro, que é o modo de viver da liberdade e da democracia. Você vai encontrar textos em placar pedindo Tele Santana como presidente da República, né? E o texto não tem tom de piada. Não tem tom de piada. É um texto que, assim, se não está pedindo exatamente Tele Santana como presidente da República, está pedindo na presidência alguém que pense exatamente como Tele Santana pensava o futebol. Então, ali na seleção de 82, essa conexão que eu vejo sendo realizada pelo estilo de jogo. O que Sócrates, Zico e Falcão fariam em campo era o que nós queríamos fazer no nosso modo de vida. Ia ser, naquela época, qualquer garotinho aí sabia a escalação da seleção brasileira, sabia que ia ganhar, mas, infelizmente, ainda não era o dia para ganhar. Tenho certeza que se o Brasil vencesse, o futebol de qualidade, de técnica, seria prevalecido no mundo inteiro. E que com a derrota do Brasil ficou prevalecendo o futebol força. Agora, passando para a atualidade, pelo menos uma década nós estamos vivendo um cenário de acentuada polarização política no país, né?
que podemos grosseiramente ilustrar por uma pergunta que eu tenho certeza que você já se viu diante, o Cauã já se viu diante, as amigas, os amigos que nos escutam aqui já passaram por essa pergunta, que é: você é de direita ou você é de esquerda? Né? É a pergunta que todo mundo aqui já teve que encarar. Essa polarização política ela adquiriu tamanha intensidade que ela acabou transbordando para outras esferas, inclusive para o futebol. E a seleção brasileira, em especial, ela passou a se ver muito envolvida nessa polarização a partir do momento em que a camisa com as cores nacionais ela passou a ser associada aos que são classificados como de direita ou até de extrema direita, né? Então, a partir do momento em que a camisa amarela passa a estar fortemente associada a essa determinada corrente de pensamento político, né, é o que a saudosa Simone Guedes, a minha referência máxima, e o meu amigo e orientador Edilson Márcio, eles recentemente escreveram um artigo onde eles definem esse processo como o sequestro simbólico da camisa da seleção brasileira, né? Que estaria hoje monopolizada por esses que são classificados como de direita, de extrema direita. Eu tenho, inclusive, casos no meu círculo de amizade, acredito que vocês também tenham, né? Eu tenho um amigo que se identifica como de direita, que eu nunca tinha visto com a camisa da seleção brasileira. E, nesse momento, já ouvi 3, 4, 5 vezes com a camisa amarela da seleção brasileira. Por outro lado, um outro amigo meu, que se identifica como de esquerda, querendo comprar a camisa da seleção brasileira, ele falou: vou comprar azul, eu jamais vou vestir essa camisa amarela. Como antropólogo, eu só consigo encontrar aspectos negativos para o Brasil enquanto nação nesse monopólio de um símbolo como a camisa da seleção brasileira, por uma determinada corrente de pensamento. Eu, durante muito tempo, eu preciso até talvez repensar, não sei, essa minha posição, durante muito tempo, eu entendi a camisa da seleção brasileira, em especial a camisa número 10 da seleção brasileira, como o maior símbolo do futebol mundial. Pode comparar com algum estádio, com algum clube, com algum jogador, mascote. Não, o maior símbolo do futebol mundial, para mim, era a camisa amarela de número 10 da seleção brasileira. Hoje em dia, eu já preciso repensar esse posicionamento. E isso é pensando como antropólogo, mas atualmente a minha principal área de atuação profissional é como assessor de imprensa de instituições esportivas. E como assessor de imprensa, eu realmente não consigo entender como ainda não foi organizado um movimento potente para resgatar a camisa da seleção brasileira como um símbolo nacional, né? Porque parece que a partir do momento em que houve essa divisão, em que a camisa da seleção brasileira passou a estar fortemente atrelada a um determinado corrente de pensamento político, parece que isso foi aceito pelo outro lado, né? Ou parece que isso está, bom, assim, tá bom, então eu não vou mais usar a camisa amarela porque eu não quero me identificar. E ponto final, né? E aí eu não consigo compreender como não existiu ainda por parte de alguma instituição algum movimento para que esse símbolo possa voltar a ser um símbolo nacional e não um símbolo de uma determinada corrente política. Fim de papo no Passes em Passes. Valeu pela audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube no @LemeUERJ e acompanhe os textos do nosso blog no site leme.uerj.br. E aproveitando a deixa, vale a pena avisar a vocês que, além desse episódio que produzimos sobre a Copa de 82, o Leme também publicou o livro Copa de 1982, Imprensa, Histórias e Memórias, que foi lançado pela editora Atena. Todo esse trabalho foi elaborado pelos pesquisadores Ronaldo Elal, Álvaro do Cabo, Leda Maria da Costa e Felipe Mostaro. E aqui também vale uma menção porque o Diano também está no livro no capítulo 4, capítulo que se chama Marvelous Afternoon, representações sobre a seleção brasileira de 1982 e sua eliminação da Copa do Mundo na revista World Soccer. Então, Diano, a gente gostaria de agradecer a sua presença, né, a sua participação nesse episódio. Foi muito legal
poder conversar bastante aí com você sobre, não apenas sobre a seleção de 82, né, mas também passando aí pela seleção de 38, falando um pouquinho de 70, falando também da atualidade, mas com foco também na seleção de 82 e nas outras seleções participantes daquele Mundial que fizeram essa Copa aí ser tão marcante, assim como esse episódio também vai ser tão marcante aí para nossa lista de episódios do Passes em Passes. Muito obrigado, Diano. Eu que agradeço. Eu tô, felizmente, né, eu tô vivendo um período que, assim, eu sou engenheiro de formação, mas chegou um determinado momento da minha vida que eu decidi que eu queria e precisava trabalhar com esportes, né? Então eu fui fazer jornalismo, depois mestrado, doutorado, sempre com o esporte em primeiro lugar. E hoje, felizmente, todos os meus trabalhos são relacionados a esporte. Eu estou vivendo um momento profissional assim de muita intensidade, com muitos trabalhos. Mas quando eu recebi o convite de vocês para poder falar sobre a seleção de 82, eu falei, não, vou ter que dar um jeito aqui, para tudo, cancela um trabalho ali, cancela o outro aqui, pede um adiamento do outro, mas desse eu não... Isso eu não posso deixar de participar. Não posso sendo um convite do Passes em Passes, já seria muito difícil deixar de participar. Para falar sobre a seleção de 82, eu falei, na minha lista de prioridades vocês saltaram na frente assim, então eu espero ter correspondido o convite de vocês. Eu me dediquei bastante nos últimos dias para poder reler alguns textos, relembrar a minha própria tese, né? Porque às vezes a gente tem que relembrar o que escreve, né? Eu tenho até um caso engraçado meu, que eu estava uma vez escrevendo um artigo, aí na época eu estava com um monte de outros artigos em papel na minha mesa, e eu procurando um parágrafo que eu queria escrever, não conseguia, aí lendo um monte de artigo em papel, até que eu achei eu li um parágrafo, eu falei assim, é isso que eu quero falar, mas com essas palavras. Então o que eu fiz? Abri aspas, transcrevi e fechei aspas. Quando eu fui citar o autor, quem era o autor? Eu. Eu me citei sem saber que eu estava me citando, né? Então, assim, às vezes a gente tem que recordar o que produziu, né? E para mim, nesse momento, eu estava... Desde quando eu escrevi o capítulo do livro, eu não tinha contato com a minha tese. E foi muito especial para mim poder reler a minha tese, relembrar a minha tese para participar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. Muito obrigado. A gente que agradece, Diano. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.